Pois não, Rodrigo. Eu digo também porque eu também sou professor, né? Então, assim, quando eu escuto o tema professor, Piotr, eu sempre confesso que me atinge, assim, no sentido exatamente de duas coisas que foram ditas. Eu quero pegar o seu gancho, o gancho da professora Cláudia, para fazer uma pergunta. Quando você cita assim, quando tem alguma questão no ensino superior, acontece uma gritaria muito grande. Quando tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, de não colocação de verba, vamos chamar assim, ali na educação básica, essa gritaria não é a mesma. Veja, isso acontece muito porque as pessoas não dão essa importância à educação básica e faz o gancho com o que a Cláudia disse. As pessoas ficam pensando num doutorado, num mestrado e esquece o que é a ponta de você ir lá e formar um aluno, o que significa ficar 5, 6, 7 horas por dia com 20, 30, 40 crianças na sua frente, completamente desinteressadas, desmotivadas, e esse profissional que está ali, muitas vezes ele é formado nesse sentido, do conteúdo. Vamos conversar sobre algumas teorias para mestrados, doutorados ou especializações, mas transformar tudo isso numa realidade em que o aluno possa tangibilizar aquilo que ele entende para a própria vida, isso não acontece e é uma falta de formação. E aí eu pego esses dois ganchos para fazer a pergunta, professora. Nessa pesquisa mais recente do IPEC, que Todos pela Educação, inclusive Itaú Social, o pessoal participou como solicitante, 18% dos professores dizem que a principal demanda que eles querem é ajuda com relação à sua própria saúde mental. Com uma segunda colocação, Piotr, 17% disseram do próprio salário. Ou seja, os professores estão mais preocupados com a sua saúde mental do que o próprio salário. Minha pergunta para você, Cláudia, assim, na prática, o que a gente pode fazer hoje pelo professor? Por que eu pergunto isso, Cláudia? Há anos eu discuto educação em vários debates. Há anos que se fala sobre priorizar a educação. Só que só se fala, ainda a gente não fez. Pensando hoje, 2023, iniciamos um novo governo, independente de questões ideológicas e políticas, iniciamos um novo ciclo. O que a gente pode fazer na prática para essa vida do professor ser melhor mediante esses dados e esse cenário? Eu acho que começa até por uma atitude que a sociedade tem em relação ao professor. A sociedade olha para o professor com pena do professor. Nós, professores, não queremos pena, nós queremos respeito e admiração profissional. Quando a gente olha para uma categoria com pena, e eu coordenei durante alguns anos o prêmio Professor Nota 10 lá da Fundação Victor Tivita. Você via aqueles professores inimagináveis, que faziam um trabalho incrível. De lugares inimagináveis. De lugares inimagináveis. E aí vinha a imprensa entrevistar e começava assim: eu imagino em que condições você trabalha. Como se o que o professor, que de extraordinário esse professor fez, não fosse importante. Sim. E o professor acaba incorporando isso. É como se ele desenvolvesse autopiedade e não se sentisse legítimo para ter orgulho das suas práticas. Eu acho que a gente precisa mudar o discurso em relação ao professor. Olhar para o professor como um profissional que merece boas condições de trabalho, não porque nós temos pena dele, mas porque ele é um bom profissional. Isso muda a relação com os professores. E quando eu faço palestra para professores, eu falo, é o momento que eles mais aplaudem, eles querem ser tratados como professores. Parte dos problemas de saúde mental dos professores é muito compreensível dadas as circunstâncias que nós vivemos, com a pandemia, com a violência nas escolas, às vezes com condições desafiadoras. Mas outra parte é como se ele não fosse admirado por ninguém e quando ele fica orgulhoso, ele esconde dos seus colegas que ele está orgulhoso do que está fazendo porque talvez seria mal visto. Não deveria ser assim.